seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, aqui nós falamos sobre agilidade, produtos e demais assuntos sobre gestão no mundo digital e de forma pragmática e com foco em resultados. Então, queremos ajudar você, ouvinte, a resolver problemas na sua organização e que você gere resultados, pois é para isso que você foi contratado. Fala aí, Margon, como você está? Fala, Fioc, beleza? É isso aí. Aqui é sem blá 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 nem lore Y, é direto ao ponto. E hoje, nossa convidada, Gisele Anversa, e vamos falar sobre o tema A Verdade sobre Discovery em Produtos. Bem-vinda, Gisele, tudo bem? Oi, Maicon, boa noite, boa noite. Olá, bom dia. Às vezes tem gente que está ouvindo de manhã, à tarde. Eu só vim pela parte da verdade. Se for para enfeitar o pavão, para dizer coisas que não são sobre o Discovery, eu não vim. Eu tinha ficado no bar tomando uma cervejinha. Daniel, muito obrigada pelo convite. Eu estou feliz demais, de estar por aqui. E vamos falar sobre verdades, as verdades que cercam o Discovery. E a Gisele Anversa, que me corrige aí, mas é engenheira civil de formação, né? Mas já está com gestão de produtos aí há mais de 5 anos e uma vasta experiência, né? Então, já construindo produtos digitais em mercados B2B, B2B2C, né? Com diferentes fases do ciclo de vida desses produtos, as soluções, e trabalhou em diversas empresas. Atualmente, ela está na RD Station, é isso mesmo, Gi? É isso aí, isso aí. Eu sempre gosto de falar que eu sou engenheira civil de formação. Engenharia civil super me ajudou, e até conectando sobre o tema que a gente vai falar. Lá no começo da minha carreira em gestão de produto, ser engenheira civil e trabalhar num produto para construção civil foi um desafio, porque eu achava que eu não precisava fazer discovery. Afinal, eu era engenheira civil, o produto era para construção civil, eu já entendia tudo. Mas foi justamente esse entendimento dos vários vieses que eu carregava e que queria colocar no produto que me ajudou a entender a importância sobre o discovery, algumas armadilhas ali envolvidas, e ter percorrido ali ao longo desses 5 anos diferentes contextos e cenários também me ajudou a ter uma visão muito objetiva. O mercado financeiro é muito pragmático, né? A gente ali entrega muito rápido, tem várias coisas ali acontecendo, discovery de 3 meses por lá não rola. Então, felizmente aí essa trajetória me ajudou bastante a ter uma visão pragmática sobre o que a gente vai conversar na noite de hoje. É verdade, imagino só, né? O chefe da Gisele, ou a chefe falando, Gisele, vamos construir uma ponte aqui. A Gisele, mas por quê? Né? Por quê? Vamos usar árvore de oportunidades. Não é isso aí. Então, a verdade sobre discovery em produtos digitais. Então, para falar sobre a verdade, vamos entender primeiro aqui os conceitos. Então, a primeira pergunta é: o que é discovery de soluções digitais? Soluções essas que podem ser um produto ou um serviço. Boa, boa, Daniel. Você sabe que uma das coisas que me ajudou a mudar o foco e a abordagem sobre o processo de discovery ou descoberta é entender que esse é um processo científico, né? Ele é um processo que envolve olhar para um problema, entender um contexto que existe para a empresa e para a usuária, ou para a cliente, ou para a pessoa, dependendo do momento que a gente está daquele produto, e entender que existe algo ali a ser descoberto dentro de um método científico. E eu gosto muito de ressaltar essa questão do método científico, porque sempre existe sobre o processo de descoberta uma pergunta norteadora. Essa talvez seja a grande coisa, né, que vale a pena a gente debater e ter em mente hoje. Não existe um processo de descoberta que vá dar certo se ele não tiver uma pergunta norteadora. Se eu não souber aquilo a resposta que eu devo trazer através daquele processo de descoberta. Mas esse processo de descoberta e essa pergunta, ela não é sobre a usuária. A usuária ou a cliente que vai utilizar o nosso produto, ela é a beneficiária, ela é aquela pessoa que verá um valor e vai capturar esse valor para si e vai entregar um valor para a empresa.
A primeira pergunta que a gente faz dentro desse processo de descoberta é sobre o que a empresa, por que que a empresa está investindo tempo ou dinheiro naquele produto, ou naquela melhoria, ou naquela solução. O que que acontece? A gente está com problema de churn, está com problema de receita, está com problema de custo de onboarding, eu preciso melhorar o produto para reduzir meu custo operacional, eu estou entrando num novo mercado. Esse é o processo da descoberta, né? Então, em síntese, esse processo de descoberta é o processo de entender as melhores oportunidades de resolver um desafio da empresa através da entrega de valor para a usuária. E onde a gente consegue encaixar esses dois pontos, né? Vamos pensar aqui, materializar na nossa frente, onde eu encaixo a necessidade da empresa com a necessidade da pessoa ou da usuária, nesse ponto de encaixe, nesse sombreamento é onde está o produto. E é isso que eu estudo, como que eu encaixo e aprimoro essa solução. E com base nisso, o resto é história, o resto é framework, o resto é artefato e documentação, que a gente vai conversar um pouco mais. Então, deixa eu ver aqui se eu entendi. Então, na verdade, a gente tem que aliar a empresa saber exatamente onde ela está disposta a investir tempo e dinheiro, né? E tempo é dinheiro, literalmente, para resolver uma dor de um público-alvo ou de alguma característica de região, alguma oportunidade. Então, ela tem que conhecer muito bem isso e o quanto que ela está disposta, porque a gente vê também empresas que começam, aí quando vê pulam a etapa de discovery, acha que vai resolver um problema e, na verdade, cria um produto que ninguém usa, né? Exatamente isso, Maicon. Poxa, eu empresa, né? Eu estou olhando para aquele mercado naquele momento, por quê? Que resultado eu espero gerar? E aí, vamos colocar um pouco de polêmica aqui, né? Ok que a empresa não tem essa clareza, e muitas vezes não tem. As empresas existem em diferentes momentos de maturidade, mas eu acredito muito forte que as pessoas que estão envolvidas com produtos digitais, e aí não só product managers, product owners, agilistas, desenvolvedores, pessoas que trabalham com designer, é responsabilidade dessas pessoas envolvidas no squad que consigam entender, que consigam levantar requisitos, que perguntem para suas lideranças ou que façam a sua própria análise crítica sobre o motivador da empresa para investir naquele momento. O que está acontecendo? Isso a gente sabe, volto no ponto. É problema de suporte, é problema de ticket, é problema de custo, eu quero nova receita. E a partir desse momento, desse entendimento, essas pessoas que estão muito próximas ao produto digital conseguem interpretar, conseguem inferir oportunidades daquele produto, gerar resultado que se conecte a essa relação, a esse desafio que a empresa espera superar. E é isso que é o processo de descoberta. Uma vez que eu tenho esse horizonte, esses dois balizadores do que o meu produto faz e dos resultados que a empresa espera atingir, eu vou conhecer a usuária para entender, legal, na realidade dessa usuária, que problemas ela enfrenta, que desafios ela pode superar, que eu desenvolvendo uma solução, eu desenvolvendo um produto digital, eu posso monetizar em cima da resolução do problema dessa pessoa, uma vez que a minha empresa tem capacidade técnica, tem capacidade de recursos, opera nesse segmento de mercado, e aí sim a gente faz esse encaixe. É um pouco utópico, sabe, Maicon? Quando a gente, quando a gente distancia e a gente tira a personalidade do produto digital como um produto. O que que o marketing ensina para a gente, né? Que é o produto? O produto é algo que a minha empresa tem conexão. Por exemplo, poxa, a Havaianas não vai fazer Scarpin, não é o produto da Havaianas, né? Uma empresa que desenvolve um produto financeiro, muito provavelmente não vai desenvolver um produto de RH. Então, algo que está ali dentro do meu contexto, algo que eu conheço, que eu tenho familiaridade, que tem conexão com a minha visão, olha lá outro conceito, né? Visão de produto. Então, uma vez ali que eu tenho esse entendimento, como que eu posso desenvolver um produto, algo que é escalável, que traga receita e que tenha o menor custo possível para ser levado ao maior número de pessoas,
resolvendo problemas dessas pessoas e trazendo dinheiro para minha empresa. É isso que a gente faz. Mas quando a gente fala de tecnologia, nós fazemos isso através da tecnologia. E só para fechar, né, eu vejo muitas pessoas de tecnologia que se esquecem disso, que é a paixão pela tecnologia, é paixão pelo produto, é paixão pelo Mart Kagan, Pela pela Teresa solução. Tosse. Exato, exato. E se esquecem que a gente está ali para, de fato, para trabalhar com produto. É. E tem um ponto aí, né, que também acho que é importante. Às vezes também as empresas, e vê se você concorda, mas elas se acham tão especialistas já no que ela faz, que ela acha que não precisa fazer discovery. Ah, não, eu já conheço, eu já fiz isso aqui na minha outra empresa. Então, por que executar o discovery de uma solução? Acho que o primeiro de tudo é porque aquele problema que eu resolvi, né, lá atrás, quando eu conhecia muito bem, quando eu fui com o produto para o mercado e resolver um problema de uma forma muito legal, aquele problema pode já nem ter, já nem existir. E aquela descoberta anterior já não existe mais, já não faz mais sentido. Outra coisa é que a solução que eu gerei pode ter gerado outros problemas. A necessidade das usuárias mudaram, muita coisa pode ter acontecido no meio do caminho. Mas, Maicon, o que eu vejo de crítico nisso, né? E aí vamos pensar muito sobre as empresas que já escalaram, que já estão com uma solução no mercado, que têm um market share bacana, que estão ganhando bem, que geralmente são as empresas que esquecem de conversar com as clientes e de fazer o processo de descoberta. Essas empresas, elas têm um desafio muito interessante. Elas têm muito problema para resolver. Tem uma série de problemas ali a ser resolvido. A grande resposta que o Discovery traz não é sobre conhecer a cliente, porque de fato isso a gente até certo ponto conhece e vai conhecendo um pouco mais durante o processo de descoberta. Mas um bom processo de discovery, ele fala qual que é o problema crítico que eu devo resolver naquele momento e que tem a maior possibilidade de me gerar resultado. A empresa realmente quer abrir mão disso? A empresa realmente não quer que aquele time, que aquelas pessoas, que aqueles recursos gastem, invistam o seu tempo descobrindo qual a melhor possibilidade, qual o melhor problema para ser resolvido que gere o melhor resultado? E aí eu faço outra provocação, e que se conecta com aquela questão da solução, né? Das vezes a gente se apaixona pela solução. Pessoas envolvidas em processo de descoberta. Eu estou falando com você que faz discovery. A sua entrega não é sobre a tela, não é sobre como você vai tornar o dia a dia da sua usuária melhor. Isso é um meio para gerar resultado para a empresa. Eu comento isso porque quando eu cheguei numa posição de gestão e onde eu tenho uma série de solicitações na minha orelha, uma série de coisas que as pessoas me pedem, e muitas vezes as pessoas que fizeram o processo de descoberta, mais especificamente designers e PMs, chegam até mim apresentando o resultado do processo de descoberta e falam exclusivamente sobre como a vida da usuária vai ficar melhor, eu fico muito feliz. Mas eu quero saber como eu, empresa, vou ganhar dinheiro. Porque no fim do dia, e 2023 fala muito sobre isso, no fim do dia a gente quer entender como eu invisto os meus recursos na forma de ganhar mais dinheiro ainda. E eu ganho mais dinheiro ainda quanto mais satisfeito, quanto mais feliz e mais fidelizada é a minha base de clientes. Aí o cliente está no centro do processo, mas não é exclusivamente sobre a felicidade da cliente. Polêmica essa, hein? Polêmica. Gisele, uma não menos polêmica, tá? Como a cultura organizacional e o cenário econômico impactam o processo de discovery? Então, queria até fazer aqui imaginar um cenário. Chega ali o chefe ou a chefe e fala, Gisele, tá aqui a solução. Essa solução vai resolver muitos de nossos problemas, tá? E eu sei que você gosta de Discovery, mas não vai dar para fazer Discovery, que Discovery vai gastar muito dinheiro aqui. Então tá aqui e já pode começar a escrever as histórias para que os desenvolvedores comecem a codar. Então como que você responderia esse chefe ou esse gerente
levando em consideração a cultura e o cenário econômico? Boa, boa. Sorte que essa era a pergunta não menos polêmica, né, Daniel? Gostei aí. Mas, enfim, esse tipo de situação acontece nas empresas, sabe? Muitas vezes, por exemplo, um cenário onde eu vejo isso acontecendo é uma entrada de uma empresa num novo mercado, onde tudo aquilo é sigiloso. E as pessoas já sabem o que o concorrente no novo mercado faz, é o copy-cola, é o benchmarking e tal, e é a coisa acontecendo. O que eu faria nesse caso, tá? Eu de fato, eu entendo que o caminho que o bom processo de descoberta deve percorrer, mas eu entendo que essas situações acontecem e faz parte do jogo, né? De ter um produto digital que está ali para gerar receita. Eu buscaria, pelo menos, entender e perguntar ali para a pessoa que está trazendo a demanda, poxa, legal, a gente vai lançar essa funcionalidade, a gente espera que depois dela lançada, o que que vai acontecer com o negócio? A gente vai parar de perder cliente? Volta no ponto, né? Os custos internos vão diminuir, a gente vai querer se conectar com outras plataformas. Qual que é o resultado de negócio que está por trás disso? Com base nessas informações, Daniel, pelo menos eu, enquanto pessoa de produto, eu consigo gerar alguns resultados com relação ao experimento, de lançar essa funcionalidade ali no mercado, entender aquela pressão que o negócio está me trazendo, e mesmo que depois disso, que eu faça ali o meu processo de experimentação, que eu defina quais serão as métricas que vão acompanhar aquela entrega, para acompanhar, para ver essa performance, ver se de fato aquilo que essa pessoa que me fez a demanda, esse chefe, esse stakeholder, aquilo que ele imaginou que iria acontecer, de fato acontece, e se a solução que eu pensei tem potencial para gerar isso, né? Se eu consigo pensar produto, se eu consigo pensar descoberta no meio desse cenário mais quadradinho, e se aquilo não aconteceu, trago ali de volta para a mesa. E você comentou sobre cultura organizacional. Eu tive a oportunidade de viver algumas situações onde isso era prática comum. E eu falo com conforto dessa jornada que eu acabei de comentar, porque era o que eu fazia no final. O produto entrava em produção, aquelas métricas, aqueles resultados que a pessoa acreditava que iriam acontecer não aconteciam, e a pergunta que ela me fazia era: tá bom, Gisele, mas por que que isso não aconteceu? E aí eu trazia as respostas: olha, tinha esses riscos aqui que a gente não estudou pelo tempo de desenvolvimento, a gente não avaliou, não dava para fazer, não dava para perguntar para os usuários, mas a gente pode fazer essas alternativas aqui. O que que você me diz? Você me dá tempo para percorrer esses caminhos, para percorrer essas soluções? E aí, mesmo pós-mortem, existia e se abria a possibilidade de fazer um processo ali de discovery e aprimorar e iterar em cima daquele produto que entrou em produção. Gisele, eu queria também repetir dois pontos que eu comentei no maravilhoso workshop que você ministrou ali de produtos, que eu indico aí para todo mundo, tá? Um é a matriz SD. Então chega o stakeholder cheio de certezas ali sobre a solução. Você abre a matriz SD e fala, tá bom. Quais são suas certezas? São todas. Ele pode começar colocando um monte de coisa ali nas certezas, mas ele vai parar para analisar e as certezas vão passando para suposições, né? Ou até mesmo para dúvidas. Aí no fim das contas ele fala: puxa, é verdade, é bom a gente fazer um discovery. Então é uma ferramenta que eu indico, tá? Que vocês usem aí, que é muito boa, anti-top-down, entendeu, Margon? É tipo um veneno para top-down, tá? Quando vê o top-down você espirra. E uma outra coisa também é a questão da pressão, tá? O stakeholder chega e fala: e aí, em quanto tempo você faz um discovery? Aí você vai lá, olha seu fluxo de ponta a ponta, porque você tem que ter seu fluxo mapeado de ponta a ponta, e você olha o cycle time das suas etapas de discovery. Você fala para o stakeholder: olha, e 85% das vezes eu termino aqui meu discovery em, sei lá, um mês. Então isso evita que você passe prazos irrealistas e tenha que correr no fim do discovery. Beleza? Só esses dois pontos aí que eu comentei. Fala aí, Bom, Margon. Cara,
Que incrível, né, Daniel? E faz total sentido isso, né? E eu vou colocar, e tem um ponto adicional sobre isso. Mesmo que aquela matriz CSD surjam dúvidas e o top-down permaneça, aí é a hora do risco compartilhado. Olha, existem esses riscos aqui, tudo isso de errado pode acontecer, e eu amarro lá com esse teste card, com essa formulação de hipóteses, com a formulação de métricas no final. E você comentou sobre o cycle time do processo de descoberta. Eu concordo com isso, né? Eu sou uma pessoa que eu defendo que o processo de descoberta tem sim que ter um time box, e eu gosto muito da abordagem da matriz CSD para evidenciar até mesmo a acurácia que nós conseguimos ter no processo de descoberta, porque quanto mais incertezas eu tiver, maior deve ser o tempo para o meu time box, porque eu tenho muitas perguntas para responder, eu tenho muitas dúvidas, é uma coisa que eu não tenho muita confiabilidade, né? Então, faz total sentido esses pontos que você trouxe. Excelente. Eu só queria retomar um ponto rapidamente, que é a questão ainda do cenário econômico. Dado esses layoffs que estamos tendo aí pelo mundo, né, impactando direto aí Big Techs, né, e o Brasil não tá para trás, não. Então, cada dia a gente recebe aqui nos grupos aí de agilista, de produteiro, pessoas que estão sendo cortadas. E aí eu queria pegar a sua opinião, talvez até funja um pouco do tema, mas o que que você entende, né? Você atuando, que nem você disse, já numa camada mais estratégica das organizações, parece que antes a gente falava que a corda arrebentava o lado mais fraco, agora parece que a corda está ainda no meio, né? E por que que eu digo isso? Porque grande parte dos layoffs a gente está vendo são naquelas áreas de suporte, de sustentação, né? Que elas não são o início e nem o fim, mas elas acabam dando suporte para todas as outras áreas. E aí eu acho que a agilidade e o discovery de produtos acabam entrando aí no meio. Eu queria ver a sua opinião. Por que que as empresas estão tendo esse olhar e se isso você vê que pode impactar sim para tanto para agilidade quanto para discovery? Boa, boa. Eu entendo que o primeiro ponto, Maicon, é que nesse cenário que nós estamos atravessando agora, esse cenário econômico, a, a vontade de inovar e a vontade de crescer, ela é abandonada. Prevalece uma vontade ali de sustentação, de aprimorar o que eu já tenho dentro de casa, de garantir que aquilo que eu já faço bem, ou que eu faço mais ou menos, seja aprimorado. E nesse cenário, se abandona a inovação, se abandona a criação de novos produtos, se abandona a expansão, e a gente tenta fazer mais com menos, usar as pessoas que conhecem mais do produto, que conhecem mais da operação, para que essas pessoas, infelizmente, acabem acumulando algumas funções e, invariavelmente, né? E aí eu vou falar sobre pessoas de produto, volta-se ali a expectativa que uma vez que eu vou fazer apenas a sustentação do produto, eu não preciso mais ter PM, porque eu não estou criando nada novo. Eu estou isso daí com o time de desenvolvedor ali no fluxo de desenvolvimento, eu rodo ok. Então eu não preciso de agilidade para aprimorar o meu processo, vou continuar rodando do jeito que está. Já falei em alguns casos, eu particularmente considero isso um erro. Eu entendo que é difícil, eu entendo, realmente eu entendo, posso não concordar, mas eu entendo que a decisão empresarial ela passa por algumas priorizações, mas no médio prazo a gente está regredindo, né? Vocês entendem muito mais sobre isso do que eu. A transformação digital é um processo de evolução. E abandonar isso agora, no meio do caminho, e no Brasil eu vejo que é um processo que começou muito forte de 2019 para cá, quando a transformação digital começou a acontecer com mais frequência e de forma mais madura nas empresas, mas desligar desligar essas pessoas e abandonar esse processo nesse momento é um retrocesso que vai cobrar resultados no médio prazo. E aí, para fechar, né, a minha percepção é que a gente vai deixar de inovar. Vai ser muita sustentação dos produtos atuais e coisas inovativas, coisas disruptivas
acabam ficando em segundo plano ou acumulada dentro dos squads, exigindo ali uma capacidade cognitiva maior das pessoas envolvidas nisso. Perfeito, concordo. No máximo vão seguir com algum backlog que já tinha ali. Acabou esse backlog, mantém com o que tem e espera o cenário econômico melhorar Isso. e rezar para não perder os clientes. E quem deixa É de isso. inovar corre esse risco aí também. É isso, é isso. É sustentação, é hora de repente, pagar aquela dívida técnica que nunca tinha tempo para pagar porque estava querendo inovar. Eu concordo 100% contigo, Margon. É uma pena, porque quem não inova é superado, né? Exato. Embora, né, essas empresas que já estão no mercado deixem de inovar, novas entrantes continuarão a existir. Essas empresas, elas nascem na inovação, né? A maré vai continuar a ficar vermelha. Exato. E aí eu acho que entra nosso próximo tópico aqui, né? Então, quando que a gente precisa realizar o discovery de uma solução? E toda solução precisa de discovery? Boa, boa. Não, toda solução não precisa de um discovery. O processo de descoberta é um processo de responder perguntas e de diminuir os riscos que a empresa tem lançando uma nova solução ou alocando aqueles recursos em uma solução sem saber se aquilo pode gerar resultado ou não. Se eu olho para a proposta mais possível de solução, para aquela oportunidade mais possível, e eu tenho certeza sobre aquilo, eu tenho certeza sobre a interface, eu tenho certeza sobre a tecnologia, sobre o resultado e o comportamento que aquela solução terá quando entrar em produção, não preciso fazer descoberta. Faço ali a minha especificação, o time vai em frente, trabalha e desenvolve, e vida que segue. Não quer dizer que eu não vá registrar como eu vou medir aquele experimento. Tudo, isso é uma coisa que eu defendo, tudo que entra em produção, eu tenho que acompanhar. Eu tenho que medir o uso, até mesmo para saber quão assertiva eu estou sendo nas minhas apostas. Isso vai me diminuindo, vai me possibilitando ser mais ou menos arrojada com aquele processo de descoberta. Não, adorei a Porém, resposta aí de porque eu vejo, por incrível que pareça, a maioria das empresas não querem gastar, investir tempo, né? Investir tempo com discovery, mas tem outras que às vezes parece que tudo precisa, quer fazer discovery para tudo. Então, acho que você exemplificou muito bem aí. Ô, Margon, o nosso podcast aqui ele tem um equilíbrio, né? Nós temos testes AB, Discovery para algumas coisas e outras nós simplesmente copiamos de outros podcasts. Tá vendo, Gisele? Nós aqui somos equilibrados, é a chamada copy-paste de feature. Gisele, agora o como, tá? Como realizar o discovery de uma solução? Nós falamos no episódio anterior, seria muito bom que os ouvintes ouvissem também o episódio de Fit for Purpose, que como que é o discovery em muitas empresas? Se junta ali algumas pessoas, né? POs, stakeholders, e o discovery entre eles ali, que é o que eu chamo de brainstorm de achismos. Então, como fazer o discovery? Já começa nesse solution space ou problem space ali via fit for purpose e também jobs to be done é por ali? Nos fale aí o caminho das pedras, não a receita, até só o caminho das pedras. boa, boa. Se a empresa, vamos lá, se a empresa tiver essa cultura organizacional de querer começar o processo de descoberta por esse brainstorm de achismo, vai lá, não tem problema. Uma das nossas funções é conseguir eliminar vieses. E as pessoas precisam ser ouvidas no processo de descoberta. Não é só a cliente, não é só a usuária que a gente escuta, são as pessoas da empresa, mas a gente tem que ter ali a maturidade, o jogo de cintura para destacar que aquilo é um brainstorm, que a gente está ali para discutir ideias e necessidades das áreas e tudo mais. Nada daquilo está escrito em pedra e nem vai ser desenvolvido. E é desse brainstorm que surgem, Daniel, muitas daquelas perguntas lá, né, dos motivadores do negócio que eu estou perseguindo naquele momento. Esse seria o output dessa etapa para mim. O que está doendo? O que cada área espera como resultado daquele processo de descoberta? E feito tudo isso,
coletei essas ideias, peguei essas soluções, legal. Vou ver aqui o meu produto, que ponto da jornada do meu produto aquilo se encaixa e vou para a rua, vou conversar com as pessoas. Descoberta sem conversar com as pessoas, por qualquer caminho que seja, não é processo de descoberta. Que caminhos são esses? Vou olhar tickets do suporte, vou olhar chamado, vou olhar Reclame Aqui, vou olhar Apple Store, Google Store, Google App, vou olhar qualquer caminho onde as pessoas falem sobre meu produto. Vou recrutar pessoas. Ainda não tenho produto, vou entrar em grupos do WhatsApp, LinkedIn, whatever. Vou achar pessoas que enfrentam aquele problema que eu quero resolver e vou conhecer, job to be done, a realidade daquela pessoa, em que momento aquele problema que eu estou estudando se insere na vida dessa pessoa. Entendi o problema, entendi onde ele está inserido, vou encaixar ali as possibilidades onde o meu produto já existente se encaixa naquilo, ou onde eu posso resolver, que solução eu posso criar. E aí, Daniel, entendido tudo isso, aí vem a hora de realmente a gente abrir mão da nossa caixinha de ferramentas e entender, conforme as perguntas, conforme as interações, conforme a forma como eu vou interagir com essas clientes, com essas pessoas, qual o artefato mais útil para isso. Poxa, se eu vou percorrer um Double Diamond e ter ali a fase de divergir sobre as ideias para depois convergir, pensar na solução, divergir na solução, convergir. Se eu vou fazer uma Lean Inception, aquele processo lá do brainstorm de achismos, muitas vezes as pessoas rodam Lean Inception e vira aquilo, né? Eu não saio com uma proposta nada parecida com o que o Caroli pensou para Lean Inception, mas enfim, né? São coisas que Porque acontecem. a Lean Inception é para definir o MVP, mas MVP do quê? Ou seja, antes de Lean Sim. Inception, para quem gosta, igual você falou, tem que, tem que ser feito um discovery. Que problema queremos resolver? Tem gente que já E, começa na Lean Inception. Agora tem um ponto que eu comentei com o Margon no episódio anterior de Fit for Purpose, que existem pessoas nas empresas que conhecem os clientes melhor do que ninguém, até melhor que os uhum. produteiros, tá? Você lembra, Margon? Claro que lembro, Fioc. Está falando com quem está ali em contato com os clientes, né? Que é o pessoal da linha de frente, igual a Gisele falou antes aí. Exatamente, eles conversam com o cliente o dia inteiro, resolvem incidentes, tiram dúvidas, problemas. Então, se você tem dificuldade aí para agendar entrevistas, é um processo burocrático, converse com os atendentes, ouça algumas ligações, leia os e-mails que a empresa recebe, converse com essas pessoas, faça um focus group com essas pessoas, porque essas pessoas, sem dúvida, têm excelentes insights sobre o produto. E aí, Gisele, concorda? Não concordar? Pode falar aí também, estamos em casa. Concordo 100%, concordo 100%, Daniel. Essas pessoas, elas têm um entendimento muito claro, não necessariamente, tá? A gente vai desenvolver o que surge por ali, porque a cliente sabe a dor que tem, mas não a solução que precisa para resolver essa dor, né? Mas conversar com as pessoas que têm contato com o cliente, conversar com o comercial, entender por que o produto não está vendendo, conversar com o suporte, entender como que a solução não funciona, traz uma visão muito rica do que acontece lá na frente e nos ajuda a ter um discovery mais eficiente. A gente estava conversando sobre ferramenta, né? O que eu acho que é um bom passo a passo? A gente tinha prometido não falar sobre passo a passo, mas tem uma ordem ali para seguir. E não uma ordem para seguir por causa da ferramenta, mas uma ordem para seguir conforme eu vou avançando nas certezas que eu tenho. Acho um bom ponto de partida a matriz CSD, onde eu organizo ali o que eu sei, o que eu não sei, o que eu suponho sobre aquele problema. Depois disso, conversando com essas áreas da linha de frente, revisito a minha matriz CSD, entendo o que é que daquilo eu respondi ou não respondi, monto a minha jornada da usuária, Customer Journey Mapping, vejo os pontos fracos ou os pontos fortes da minha solução e onde tudo aquilo se encaixa com aquela abordagem,
vou conversar com as minhas clientes e depois dessa conversa entendo qual que é o job to be done, o que a usuária quer fazer com base naquele processo, naquele problema que ela enfrenta. E muito obrigada por ter falado do Fit for Purpose, porque isso ajuda muito e é uma ferramenta que muito produteiro não conhece. Eu confesso, né, um tempo atrás estava conversando com a Chiara e com outras pessoas envolvidas nisso, e tem muito a ver. As pessoas deveriam utilizar mais, porque eu coloco o cliente no centro do meu processo e conecto muito bem com o produto que eu já tenho dentro de casa, sabe? Então, existem Uhum. algumas ferramentas ali, existe um passo a passo que ajuda muito a ter esse discovery eficiente que a gente está comentando hoje. Gisele, tem dois caras aí que já rodaram em ambiente bancário, consultoria, já rodaram em áreas internas de empresa para mostrar o valor da área, tá? Então, se você, quem quiser ouvir mais sobre esses dois caras aí, os cases que eles têm, né, Michael? O É isso aí. episódio anterior aí que nós já rodamos e realmente é uma ferramenta excelente. Ele ele atua muito bem ali no problem space, porque Gisele, qual a opinião que eu tenho? Se você tiver um discovery contínuo ali nos problemas, tá? Você tá sempre ali antenado nos problemas que o negócio está passando, o produto. Aí o seu processo de discovery ele não é tão longo. Porque se chega um top-down agora, ou se alguém quer fazer um brainstorm de achismos agora, nesse exato momento, você já tem ali fresco quais são os problemas que a empresa está enfrentando nessa semana. Então, quando você deixa ali contínuo ali o discovery no Problem Space, eu acho que é algo muito bom. Boa. E só para falar, né, desse case, inclusive, eu palestrei no Kanban Brasil 2020, 21, 21, né, Fiat? 21. É, um 21 aí desse nosso case de Fit for Purpose. Tá, mas acho que para fechar e conectar aí para a gente para a parte final, né? O tempo passa rápido quando a conversa é boa, mas acho que para eu contribuir na discussão desse ponto é que infelizmente as empresas, né, elas negligenciam e você vê que as áreas que falam diretamente com o cliente muitas vezes são terceirizadas, né? E tão menosprezadas. Então, quando a gente ir lá um call center, um pessoal mesmo da portaria, da segurança, mas é quem está ali que tem o primeiro contato, muitas vezes, até antes da pessoa entrar numa loja, né? Se for um físico, né? E é terceiro, e a gente, rotatividade alta, e a gente perde muita informação boa, porque a gente negligencia esse ponto de contato e fundamental. Mas, para fechar, então a gente sempre fecha aqui o nosso podcast com 3 dicas de leitura. Então, o que que você trouxe de bom aí para quem está ouvindo? Boa, boa. Um livro muito bacana, é de uma das pessoas que fala muito sobre Product Discovery, conecta com Continuous Discovery, é a Teresa Torres. O livro dela sobre Continuous Discovery é um livro muito bacana que fala de conexão de resultados de negócio com resultados de produto. Minha primeira dica. Trago ali uma literatura nacional, o Gestão Moderna de Produtos Digitais, do Diego Weiss. É um livro muito pragmático para abandonar aquela visão romantizada da gestão de produtos e entender como a coisa é na linha de frente. E também vale a pena estudar e entender sobre experimentação. A cultura de experimentação do Stephen Tolkien é muito bacana, fala muito sobre como escrever um test card, como olhar experimentos, como fazer uma cultura de experimentos, mesmo com poucos recursos. Então, essas 3 literaturas ajudam muito a aprimorar e evoluir tudo que a gente conversou hoje. Muito legal. Eu não conhecia dois aí, tá? O do Diego Eis e do Stefan Tonk, eu não conhecia. Legal, novidade. Isso Bom, aí, aproveite, eles são curtinhos e, cara, é uma leitura bem fluida, bem legal de lê-los. isso aí para sair um pouco do Martin Kagan, né? Bom, pessoal, como eu já falei, eu fiz um workshop de Discovery com a Gisele, tá? Atendeu na verdade, superou minhas expectativas, tá? Meus propósitos foram atendidos, meus critérios de adequação, Margon,
foram atendidos também, então indico fortemente. Deixaremos o link da próxima turma aqui na descrição, nos detalhes aqui deste episódio. Também deixaremos aí o LinkedIn da Gisele, bem como outros pontos aí onde vocês podem consumir mais conteúdos aí da Gisele, que é uma referência em Discovery aí no Brasil. Então, vou me despedindo. Muito obrigado, Gisele, e muito obrigado, Margon, por essa excelente conversa. É isso mesmo, Fioc. E Fioc, acho que a Gisele, não sei se foi ela, eu vi uns cursos, eu sei que ela trabalha na RD, mas esse dia foi anteontem, teve um curso lá que, se não me engano, eu falei, pô, é quase o novo slogan do nosso podcast lá. Era alguma coisa como Discovery sem blá blá blá, direto ao ponto. A gente vê aí que a gente tá no caminho Esse, certo aí. esse é o slogan do meu workshop, Michael. É esse mesmo. Ah, é isso mesmo Tá aí, na ó. área, tá na área. Qualquer coincidência. Ô, Margon, mas só um ponto, tá? Eu já vi outros podcasts, cursos aí usando esses termos aí, direto ao ponto. Agora, quando alguém usar Lorem Ipsum, Margon, A aí é gente vai pedir plágio, entendeu? direitos. Porque Lorem Ipsum é de você, cara. Lorem Ipsum é o Margon. Agora o resto, o pessoal usa mesmo e é isso aí, valeu. É isso aí, Valeu, Gi. valeu, pessoal. Foi um prazer Muito participar obrigado. aqui com vocês. E minhas mídias sociais estão aí, conectem, mandem dúvidas, críticas a tudo que eu falei. Estou sempre aberta ao debate, é muito bacana aprender com a comunidade. Valeu. Obrigado, Valeu. Gi. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.